Boa noite, igreja, graça e paz. Quero manifestar aqui, a minha saudade de vocês. Foi apenas uma semana, mas estava conversando com o pessoal, parece que foram 2 meses. Então vocês fazem falta, eles são importantes para nós. Queridos, nós estamos refletindo sobre esses temas, que são caros para nós, e a gente fazendo essa ponte cultural com essa noção de missão impossível. E aí a gente avaliando alguns princípios da palavra do Senhor, nós percebemos que nós fomos também enviados a um mundo e é exigido de nós, ou pelo menos o Senhor espera de nós, algumas práticas que o ambiente em que nós estamos dificulta bastante. É um ambiente totalmente hostil para aqueles que precisam e devem viver conforme os preceitos do Senhor. Então nós temos falado aqui a respeito dessa missão impossível de nós sermos generosos num mundo que é extremamente egoísta, de nós sermos íntegros, sermos honestos em um mundo onde a corrupção é a regra. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa missão impossível de sermos justos em um mundo de injustiça. O texto que eu gostaria que a gente lesse é o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E para a gente não ler ele inteiro, eu quero ler o versículo 1, que é a introdução deste capítulo, e o versículo 33, que é o desfecho. Então, Mateus capítulo 6, versículo 1, o texto bíblico nos diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Repetindo, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este é um texto que fala a respeito essas orientações para que a gente exerça a justiça. Existe esse chamado, existe este mandamento para nós. Nós precisamos ser justos, precisamos agir com justiça. E quando a gente olha para o mundo, esse é um apelo da humanidade. Todos almejam a justiça, todos bradam para que haja justiça. Aliás, quando a gente avalia os nossos dias, a gente percebe assim o tamanho da injustiça. E parece que o império da injustiça. Parece que quanto mais injustiça, esse ambiente de injustiça parece que ele vai se tornando a regra. E ele vai tomando espaços, vai ganhando pessoas, vai cooptando os corações das pessoas, de tal maneira que a regra parece a injustiça. E assim, a gente às vezes até tem dificuldade de definir esses termos, uma vez que a gente está numa sociedade que deturpa os valores e as virtudes. A gente começa a ter até dificuldades de encontrar. Então, quando a gente fala assim, ser generoso, o que significa ser generoso? Quando a gente fala sobre honestidade, integridade, o que significa isso? Parece que são coisas já ultrapassadas. O mundo é dos espertos, o mundo é daqueles que fazem o que acham que tem que fazer. E aí a gente olha para a palavra do Senhor e a gente vê
orientações como essa. É interessante que nos tempos aqui de Jesus, né, o imperador de Roma era um homem chamado César Augusto. César Augusto foi imperador do ano 63 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. E esse homem foi responsável por trazer para o Império Romano aquela representação artística da Lustitia, a deusa Lustitia, que em latim significa justiça. E nós conhecemos ela como a Dama da Justiça. Então, vocês já viram aquela estátua, né, pública que representa a justiça. Ela tem em uma das suas mãos uma balança, em outra mão uma espada. Já viram essa imagem? Né, a representação, então, dessa Lustitia, que é a justiça. E, segundo o imperador, a ideia de ter uma imagem, a ideia de ter uma estátua representando essa justiça, era justamente para isso, para simbolizar no Império Romano a honra, a moral, a justiça. Portanto, quando alguém olhava para essa dama da justiça, era uma ideia de uma sociedade ideal. Então, quando você olhava para aquela imagem, você pensava assim, puxa, isso seria o ideal para um Estado em que há honra, um Estado em que há moral, né? Um Estado em que a virtude moral é exaltada, um Estado que promove a justiça aos seus cidadãos. E, curiosamente, neste contexto, César Augusto ele acaba ficando conhecido também por convocar por ocasião do recenseamento, né, todos os judeus, né, precisavam se alistar, né, as suas famílias. E aí a gente tem nesse contexto um casal chamado José e Maria, e eles estão então, a Maria está grávida, e eles estão fazendo esse percurso, então, e ali chegando na região da Judéia, Belém da Judéia, Jesus nasce. E aí é interessante e é curioso porque se existia esse ideal, né, você olhava uma imagem, e existia nessa imagem o ideal de uma sociedade honrosa, uma sociedade moral, uma sociedade justa. Mas Jesus, ele nasce exatamente nesse contexto, mas diferente de uma imagem que representava um ideal, era uma ideia. Mas diferente disso, Jesus, ele era o justo encarnado. Portanto, olhar para Jesus não era apenas olhar para um ideal, era olhar para a justiça encarnada. Jesus é a própria justiça de Deus. A palavra de Deus nos dá essa orientação que Jesus Cristo é o justo. Então, a justiça para nós, dentro do cristianismo, não é um ideal, é uma pessoa. E essa pessoa de Jesus pode ser acessada por cada um de nós. Por meio de um relacionamento com o Senhor, nós também podemos ser justos. E esse é o grande segredo para nós. Cristo é o Rei justo, e aí esse texto está falando que esse Rei justo, chamado Jesus, ele também tem um império, ele também tem um reino. E esse reino de Jesus possui também uma justiça, possui um conceito de justiça. A gente vai concordar aqui, Jesus é justo, Deus é justo, Deus é justiça. E aí o reino de Deus, então, ele é feito também de justiça. E todos os súditos deste reino precisam manifestar essa justiça também. E o ponto aqui é o seguinte, é que o desafio é que não é a gente saber que Deus é justo, não é a gente saber que o reino de Deus é feito de justiça, não é saber que nós também temos o chamado para ser justos. O dilema aqui, e o desafio, é que o Senhor nos coloca para que nós sejamos representantes deste reino de justiça num ambiente que é injusto. Essa é a dificuldade. Essa é a missão impossível. Porque
como nós, como representantes deste reino, vamos exercer justiça num mundo que é totalmente contrário a isso, num mundo em que o ambiente é totalmente hostil para com aqueles que exercem a justiça. Quando a gente olha assim para o mundo, quando a gente analisa a nossa própria experiência, né, a nossa vivência, né, por assim dizer, a gente percebe, né, que a gente está vivendo num estado de injustiça. A gente vê muitas coisas, provavelmente todos os dias que você acessa os noticiários, né, que você vê os jornais, passa pela a sua mente essa ideia assim, puxa, tem alguma coisa errada com esse mundo. Nossa, que injustiça. Vocês têm essa impressão também? Vocês fazem esse comentário também? Puxa, quanta coisa injusta acontece no mundo. E por mais que pareça assim, que todos estão bradando por justiça, mas, de fato, parece que a gente não vê justiça alguma. Né? Quanto mais se fala de justiça, mais injustiças a gente vê acontecendo. E, inclusive, as próprias reivindicações de justiça, muitas vezes elas são até injustas em suas premissas. As próprias reivindicações de justiça, às vezes, são injustas em suas premissas. E eu gostaria de mostrar isso para vocês, a gente observando assim, algumas distorções do conceito de justiça. E tem duas principais aqui. Né? A primeira delas é, por exemplo, o conceito de justiça seletiva. Existe hoje um conceito de justiça seletiva. E eu fiz aqui algumas perguntas para você refletir comigo e você ver se isso não é verdade. Mas você, sendo sincero, você acha que o mundo, que a sociedade hoje, ela brada por justiça contra todos os tipos de injustiça ou contra alguns tipos de injustiça? A sociedade hoje, ela exige o rigor da lei para todos os culpados ou para alguns culpados? É justo, vamos pensar aqui, né, pensando no nosso contexto aqui, na nossa realidade, né? É justo quando a gente se identifica como cristão e, ao mesmo tempo, a gente participa de grupos e ambientes que promovem injustiça? É justo isso? É justo a gente reivindicar por direitos e deixar de cumprir nossas responsabilidades? É justo receber honras e créditos por um trabalho que nós não fizemos? Será que é justo a gente dizer que é servo de Deus, mas só obedecê-lo quando a gente acha conveniente? É justo exigir dos outros o que eu não faço? É justo estabelecer parâmetros dos quais nós não somos exemplo? É justo dizer que somos contra a injustiça, mas, ao mesmo tempo, a gente desvia o olhar dos injustiçados? É justo isso? E aí a gente percebe, então, que existe um tipo de justiça hoje no mundo, mas é uma justiça muito seletiva. Essa justiça funciona para alguns, e às vezes até no sentido contrário. Né? A gente vê, por exemplo, pessoas justas, honestas, sendo injustiçadas. E, ao contrário do que se brada, essas pessoas, né, são deixadas nesse ambiente de injustiça. Ninguém está lutando pela justiça dessas pessoas. Por outro lado, a gente vê pessoas corruptas sendo honradas. Então, existe uma inversão de valores, e essa inversão de valores acontece exatamente porque essa justiça dos homens, ela é falha. A justiça dos homens, elas são seletivas. E aí a gente percebe, então, que, na realidade, todos almejam a justiça, mas, via de regra, essa justiça ela é seletiva. Outra distorção que aparece da justiça é o primeiro versículo que a gente leu aqui. Cuide para que a justiça de vocês não seja para os homens, para que vocês sejam vistos por eles.
E esse conceito aqui, essa distorção, ela está relacionada à justiça própria. O que é isso? É aquela noção de padrão moral, é a moralidade. Então, esse padrão era muito utilizado e é muito utilizado no ambiente, né, religioso, nesses contextos, né, aparece mais esse conceito aqui da justiça própria. O que seria isso? Essa moralidade seria o ambiente, né, onde se estabelece padrões baseado na própria capacidade de cumprir esses padrões. Então, assim, em última análise, a justiça própria tem a ver assim, o padrão de justiça sou eu mesmo e a minha capacidade de cumprir aquilo que eu acho justo. O problema aqui é que a régua, né, que é utilizada para medir a justiça, ela não está no fato de a pessoa ser justa, de fato, mas no fato de que, comparado a outras pessoas, elas são mais injustas do que eu. Então, essa é a ideia da moralidade. A moralidade, ela você, com base nos seus méritos, na sua capacidade, você acaba estabelecendo padrões. E aí você vive com base nesses padrões. Mas esse padrão é você mesmo. E aí você começa a usar essa régua para medir os outros. Então, a ideia não é que você faz isso porque você é justo, mas o padrão é dizer assim, existem pessoas que são mais injustas do que eu, analisando por essa régua. Então, eu sou justo, e aí eu olho para as pessoas que não conseguem cumprir determinados códigos, né, e padrões da moralidade, e eu acho que eu sou melhor do que elas. E aqui é perigoso, né, a gente falar, porque dá a impressão, então a moralidade não vale nada. Ela vale. As virtudes, elas precisam ser praticadas. A justiça, de qualquer forma, por mais que elas tenham a ver com códigos e padrões morais, elas precisam ser vivenciadas. Só que o problema é que a gente cumprir padrões morais não quer dizer que a gente, de fato, é justo. Por quê? Porque o texto está falando exatamente isso. Está falando de uma casta religiosa, está falando de pessoas que têm noção do que é certo, do que é correto, só que o problema é que a motivação não acompanha as ações. Então, por mais que se faça o que é certo, mas a motivação é errada. Se a motivação é errada, logo a ação não é justa. Então, e daí a gente pensa assim, ok, beleza, entendi, então tá bem complicado mesmo, né? Esse negócio de justiça aí tá difícil. Daí a gente pega um texto que deixa mais fácil para a gente. Eu vou, resumindo aqui, o texto bíblico fala para a gente assim, não há nenhum justo, não há um justo sequer. Ixi, agora complicou. A gente tem que ser justo, mas a gente não é. Na verdade, não há ninguém que seja justo. E esse é o dilema para a gente aqui, né? O que é, então, essa justiça do reino de Deus que nos é exigida? Um texto bíblico aqui, de Romanos capítulo 3, que a gente leu no momento aqui da liturgia, ele vai ajudar a gente a entender esse grande dilema da nossa vida. Porque a gente pensa assim, Deus é justo. Se Deus é justo e nós não somos justos, a gente cria esse dilema aqui. Como que a gente pode, então, estabelecer uma relação justa e de justiça, uma vez que Deus é justo e nós não somos? E aí, como que Deus resolve, como que Deus corrige esse problema? Ele faz isso dessa forma. Romanos 3, versículo 26, diz assim,
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Para que Deus seja justo e, ao mesmo tempo, justificador daquele que tem fé em Jesus. A verdade, gente, é que não há como a gente ter uma relação com Deus a parte disso. De fato, Deus é justo. O salmista fala que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Deus é justo e ele precisa, então, como justo que é, exercer a justiça. A gente tem, aquela noção de que justiça ela está relacionada a condenar aquilo que é errado. Então, a gente já falou, já expomos aqui na escola bíblica o livro de Romanos, a gente já falou algumas vezes sobre essa questão, e vale a pena sempre a gente lembrar, porque nós somos injustos, nós somos pecadores, e Deus é justo e a gente precisa estar numa relação correta com Deus. A palavra aqui, quando a gente lê assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa palavra que é utilizada ali, ela indica a ideia de uma relação correta. Uma relação correta. Ou seja, da parte de Deus e da nossa parte. Só que a gente já percebe que a balança está totalmente descompensada. Porque a gente já viu que nós não somos justos. E se Deus vai se relacionar com pessoas injustas, ele precisa então exercer a justiça no sentido de reprovar e condenar o erro, a injustiça. Só que o texto fala que o Senhor é justo e ao mesmo tempo justificador. E Deus estabelece conosco essa relação correta, essa justa relação com o seu povo, por meio dessa demonstração de amor. E é interessante porque quando a gente pensa na lei, a justiça está totalmente relacionada com o amor. Por mais que a gente não veja isso de imediato, mas quando você vê, por exemplo, o Decálogo, você vê lá os 10 mandamentos, você percebe assim que o primeiro mandamento qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Por que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas? Porque isso é justo. Por que a gente precisa honrar os pais e as nossas mães? Porque isso é justo. Por que a gente ama o próximo? Porque isso é justo. E se a gente é justo, a gente não vai extorquir o nosso irmão. A gente não vai prejudicá-lo. E se a gente não extorque, não prejudica, a gente está amando o próximo. Portanto, é uma relação muito tênue entre a ideia de amor e justiça. E é isso que Deus quer que a gente enxergue. Deus quer que a gente enxergue o amor com base na justiça e a justiça com base no amor. E o Senhor nos amou, e esse fato de o Senhor nos amar, a palavra de Deus vai dizer assim, Ele não esqueceu de que nós somos pecadores. Ele não deixou de ser justo. Aí a gente entra aqui na questão de Jesus, do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus é justo. E por Deus ser justo, Ele não pode simplesmente liberar o pecador. Ele não pode dizer, eu amo você, então vá embora e está tudo certo. Ele não seria justo se Ele fizesse isso. Mas a justiça de Deus, ela é exercida sobre Jesus Cristo. Então, como que Deus prova o seu amor para conosco? Ele prova o seu amor em que Cristo, Ele toma o nosso lugar, Ele é castigado, Ele é punido, essa punição que nós merecíamos. Então, Deus exerce justiça punindo a Cristo em nosso lugar. Isso é justiça.
Mas, ao mesmo tempo, os méritos de Cristo são transferidos a nós. E agora, nós somos justificados por causa de Cristo e por causa de sua obra. Então, essa é a teologia central aqui do Evangelho. É a ideia da substituição. Cristo toma o nosso lugar. E ele vai lá, então, como justo, ele conquista, então, ele realiza essa justiça de Deus. E nós, então, somos justificados. Pelos méritos de Cristo, nós somos justificados. Então, o legalismo, ele sempre faz isso, ele conduz a uma prática certa, mas o amor, ele vai conduzir a uma prática certa baseado nas motivações certas também. E esse é o grande detalhe. O versículo 33, eu já quero encerrando aqui com algumas considerações. O versículo 33, ele nos dá algumas ideias aqui práticas para a gente, né? Porque sua missão, caso você decida aceitar, é buscar a justiça. O versículo diz: buscai o reino e buscai a justiça. E a pergunta que fica aqui para a gente refletir é: o que você tem buscado? O que tem sido o alvo da sua busca? E aí a gente precisa parar para refletir, porque diante de tantas coisas que a gente almeja, de tantas coisas que a gente precisa, pode ser que não está na nossa lista o reino de Deus e a sua justiça. E, no entanto, isso é um alvo da nossa busca. A gente precisa buscar essa justiça, porque essa justiça é encontrada no Senhor. Mas a nossa missão, caso a gente decida aceitar, não é apenas buscar a justiça, mas é buscar essa justiça como prioridade. Porque o texto fala: buscai em primeiro lugar. E aqui cabe mais uma pergunta: quais são as suas prioridades? Você tem focado os seus esforços primeiramente em quê? E essas perguntas aqui, elas nos ajudam a alinhar, né, o nosso coração. Mas também o texto nos fala que a nossa missão, caso a gente decida aceitar, é que ao priorizar essa busca por justiça, nós vamos poder contar com a providência divina. Porque o texto fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E a gente não leu aqui o contexto, mas ele está falando nessa hora aqui a respeito daquilo que os pagãos priorizam. O que os pagãos estão buscando? E aí ele fala sobre a justiça própria dos religiosos, e ele fala sobre as prioridades e os alvos da busca dos pagãos. E os pagãos estão sempre se preocupando, né, com coisas, com a sua vida, com as coisas da vida. E aí o Senhor fala assim: a missão que nós temos é buscar uma coisa só: o reino de Deus e a sua justiça. A gente tem que buscar essa coisa como prioridade, inclusive, da nossa vida. Daí você fala: mas e se eu focar nisso e as outras coisas? E as outras áreas da minha vida? E os problemas que eu tenho? Quem vai resolver? Quem que vai me ajudar? E aí o Senhor fala assim: todas estas coisas vos serão acrescentadas. A ideia aqui é que você receberá tudo o que é necessário para você cumprir a missão. Se você priorizar o Senhor, se você priorizar essa busca por justiça, porque é isso que um justo faz, ele almeja a justiça, o Senhor está dizendo assim: você vai receber o que você precisa para dar sequência na sua missão. Você vai ser visitado, né, pelo Jeová Jiré, que é o Deus provedor. Ele estará conosco. Deus suprirá todas as necessidades
daqueles que arriscam tudo por Ele. Isso é o que o texto está dizendo. Se você viver para o Senhor, Ele vai viabilizar isso. Se você decidir priorizar o Senhor, Ele vai viabilizar os recursos que você precisa para manter esse foco. Se nós vivermos relações interpessoais baseadas no amor a Deus e no amor de Deus, nós conseguiremos cumprir a missão de ser justos em um mundo injusto. Isso é maravilhoso, né? O Senhor, por meio dessa relação correta que nós temos com o Senhor, a gente pode alcançar esse nível, né, de experimentar como o Senhor é bom, como o Senhor é justo, mas mais do que isso, manifestar essa justiça também. Porque a gente faz isso não na nossa força, mas na força e na graça do Senhor. Então, que Ele nos ajude, né, neste mundo tão injusto, mas que Ele fortaleça o nosso coração, né, que Ele nos dê essa graça, que o Seu Espírito Santo, né, continue nos instigando a sempre lembrar disso. O nosso dever de buscar, o nosso dever de priorizar. E a resposta do Senhor é essa. Ele vai fornecer aquilo que a gente precisa. A gente não precisa se preocupar com a viabilidade da vida, né, com outras coisas, mas unicamente com a vontade do Senhor. Né? E aí a gente vê essa promessa do Senhor acontecendo na vida de tantas pessoas, né, que buscaram, e todas elas podem dizer para a gente a mesma coisa. Todos aqueles que viveram uma vida justa foram agraciados pela presença e pelo favor do Senhor. E nós também seremos, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sempre foi justo, sempre continuará sendo justo. E os súditos do Senhor, do seu reino, também são adeptos da prática da justiça. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por este culto, obrigado, Deus, por esta oportunidade de comunhão que temos uns com os outros. Nós agradecemos, Deus, porque um dia o Senhor nos amou, e este amor do Senhor, ele é manifestado por meio dessa relação correta que nós estabelecemos contigo, Deus. O Senhor nos amou e agora o nosso dever é amar o Senhor na mesma intensidade, é buscar isso pelo menos a cada dia, é priorizar isso em nossas vidas, e aí a gente vai poder contar, ó Deus, com o seu favor, com a sua graça, que a nossa preocupação primária não seja as coisas dessa vida, mas seja as coisas celestiais, seja as coisas do reino, seja a prática da justiça que ela funciona no reino do Senhor, ó Deus, e nós como súditos somos representantes do seu reino aqui na terra, ó Deus. E é verdade que nós vivemos num mundo injusto, é verdade que nós estamos aí sendo bombardeados por informações, por notícias de que a injustiça ela tem dominado o coração das pessoas que estão distantes do Senhor. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença, para sermos diferentes, ó Deus, e que a gente se livre, talvez, desse hábito de estabelecer uma justiça própria, talvez, ó Deus, de usar uma justiça seletiva, mas que o Senhor controle e guie os nossos corações, ó Deus, para aquilo que é a sua vontade para a nossa vida. Que o Senhor abençoe o seu povo, abençoe a sua igreja, nos mantenha íntegros, nos mantenha generosos, nos mantenha, ó Deus, justos, porque o Senhor o foi por nós, e é na sua força, é na sua graça que nós também podemos viver plenamente essa vida cristã e manifestar o reino do Senhor, a presença do Senhor neste mundo por meio de uma relação correta contigo, que também vai, ó Deus, desembocar numa relação correta com o nosso próximo. Então, nos ajude, Pai, nas nossas debilidades, foca o nosso coração, alinha o nosso coração, ó Deus, torna o nosso coração mais desejoso de buscar o Senhor, de priorizar o Senhor,
meu Deus, e de experimentar a providência maravilhosa do Senhor em nossas vidas. Nós oramos gratos, em nome de Jesus. Amém.